Só pegando um gancho aqui do que Lela trouxe aqui no chat, inclusive, né, que ela comentou a situação do filho e tal, e eu não sou mãe, né, eu sou tia, mas eu trabalho num espaço de criança, que tem um espaço cultural, e eu vejo muito esse dilema, né, com as mães, assim, quando as crianças estão crescendo, assim, criar um ser humano não é fácil, né, e tentar trazer referências para esses pequenos, né, pequenos e pequenas, e também os jovens, também na adolescência, é realmente um desafio. E aí ela me sensibilizou muito com a intervenção dela, né, procurando, e talvez uma angústia, né, do que está vendo, né, o filho reproduzir e tal. E aí eu vou te dizer uma coisa, assim, falar um pouco como foi a minha formação de juventude, uma formação de uma mulher lésbica que estava ali se colocando, poderia também não ser, né, uma mulher lésbica, enfim, mas como a cultura me formou, né? Então, por exemplo, eu acredito muito na potência da cultura como uma ponte, né, para o conhecimento, uma ponte para ligar pessoas muito distintas. E eu não sei, eu acho que eu faria assim uma operação meio cavalo de Troia, meio hackear o sistema. Quando ele estivesse aí na sua casa, você botar, sabe, um Racionais MC, você trazer um Rincon Sapiência, sabe, um Emicida, porque essas fitas, porque são tratados também, né? Então, muitas vezes uma música ela resume o que uma palestra, o que uma conversa, né, poderia tentar. Então, eu acho que a cultura é uma ferramenta poderosíssima e disruptiva, e que ela consegue ali, ó, como água, penetrar as entranhas. Então, não sei, fica aí como sinal, porque a cultura me ajudou. Costumo dizer que a cultura, trabalhar no espaço de arte, me curou, né, de muitos traumas, me ajuda, me fortalece todos os dias. Então, vamos investir nesse consumo, muito importante. Então, gratidão mais uma vez a todos. Agora vou aqui, estou na missão também de fazer as transições das mesas, e eu queria já fazer um convite aqui, agradecer de pronto a disponibilidade desses queridos aí, que é Silvia Badim, também o doutor Arthur Fernandes e o querido, né, grande ativista Andrei Lemos, para a gente tratar de uma mesa muito importante, muito cara, não para toda a sociedade, mas especialmente para a comunidade LGBTQIA+. Nesses últimos anos tem sido um tema que, sem dúvida, tem lotado consultórios, né, de psicologia, de psiquiatria, e também, para além da saúde, a saúde mental também afeta o físico, né, a gente adoece, enfim, então a importância da gente agora entrar numa mesa para debater aqui sobre a saúde das pessoas LGBTQIA+, né, aqui na contemporaneidade, no momento em que as redes sociais passaram a ser realmente essa ágora, né? A gente mudou o modelo de comunicação de massa da TV, e temos hoje as redes sociais múltiplas, diversas, e ao mesmo tempo que potentes, mas também um espaço muito complexo, né, de mediar o tempo inteiro, porque ali a gente encontra desde, né, a cultura do bem, mas também a cultura, né, do destruir, do mal. Então, por favor, Silvia maravilhosa, uma grande companheira, professora, vai nos ajudar aqui nesse processo da mediação. Silvia, bem-vinda. Por favor, ocupe aqui seu espaço. Querida, muito bom te ver, mesmo que aqui nas quadradinhas, né? Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, é uma alegria estar aqui de novo. Eu fico muito feliz com esse convite. Queria agradecer e queria parabenizar, né, Deise, em nome da Deise e toda a organização do evento, por esse evento maravilhoso. Eu acho que são espaços de resistência, né, espaços de cultura, de arte, espaço para falarmos sobre nós, né, para produzirmos conhecimento sobre nós, para debatermos, para somarmos, sobretudo, né?
num momento político tão difícil que a gente enfrenta, é muito bom. Eu estava ouvindo a mesa anterior aqui, adorando os debates, né, da juventude, assim, muito interessante, né? Eu sou uma mulher lésbica, né? Tenho um filho de 15 anos que também hoje se assume como LGBT, né? Então, é maravilhoso estar sendo acompanhar esse processo da juventude, mas também eu adorei o debate, porque ele também, né, filho de professora, militante, que trabalha com política, mas ele também não gosta de política, né? Então ele fala, não gosto. Eu não, né? E assim, eu espero que uma hora ele reverta isso, mesmo tentando conversar, assim, eu fico tentando entender. Foi muito bom essa luz aí, esse debate aí da juventude. Né? Eu acho que até para mim, para eu pensar algumas coisas, trabalho dentro da Universidade de Brasília, então, para me apresentar um pouco, sou professora de saúde coletiva e tenho formação em Direito e Saúde Coletiva. Trabalho com saúde coletiva há muitos e muitos anos, numa perspectiva de direitos humanos, e coordeno também o Núcleo de Estudos de Gênero e Diversidade do CEAN da UNB, o qual estão todos convidados a nos, né, acompanhar o nosso trabalho, aí, né, nos ajudar a somar. E trabalhei também durante muito tempo na diretoria da diversidade da UNB, né, na coordenação de mulheres, mas trabalhando também, né, sempre numa forma interseccional com coordenação LGBT. E esse tema, né, é um tema muito caro, é um tema que eu venho lendo, debatendo, vivenciando na pele também, né, como uma pessoa LGBT, uma mulher lésbica, né, e que tenho me deparado com uma série de questões e a gente tem tentado debater a saúde da população LGBT de uma forma como ela merece ser debatida, né, que eu acho que é de uma forma integral, e lembrando sempre, né, de trazer isso para uma dimensão da saúde coletiva, né, uma dimensão do SUS, trazer a importância do Sistema Único de Saúde. Eu acredito que é dentro do Sistema Único de Saúde que a gente vai trabalhar e a gente vai conseguir, né, políticas públicas para a população LGBT. Então, é por aí que a gente tem que brigar, na minha opinião, né, por um sistema efetivamente integral, universal, que alcance a todos, né, e todos e todas, né, de acordo com as nossas especificidades. Então, né, o tema da saúde LGBT vem sendo trazido para dentro do SUS, a gente vem, né, ao longo das próprias conferências LGBT trazendo temas de saúde, escrevendo uma política pública de saúde para a população LGBT, só que, infelizmente, a gente vê que na ponta, no dia a dia, a gente ainda não consegue chegar, né? Então, a gente tem um adoecimento muito grande da nossa população, tanto do ponto de vista de saúde mental, mas também em outras dimensões da saúde, né? Estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, sobre mulheres que fazem sexo com mulheres, sobre direitos sexuais e reprodutivos, com uma aluna minha também, Sabatão, né? E a gente tem encontrado dados bastante tristes e estarrecedores, né, de uma grande negligência por parte dos profissionais de saúde em como abordar, em como tratar mulheres que fazem sexo com mulheres, né? A gente está trabalhando com mulheres cis, mulheres trans, e depois eu pretendo apresentar esses dados, debater com, né, com a mulherada aí, lésbica, bissexual, pansexual, que faz sexo com mulheres, né? Porque a gente tem dados bastante assustadores, mas no fundo, né, para fazer uma conclusão bem rápida, uma série de lesbofobias, bifobias dentro dos temas de saúde, transfobias, né, uma grande negligência que a gente acaba, muitas mulheres acabam não querendo mais procurar, né, um atendimento de saúde em relação à sua saúde sexual e reprodutiva, falta de informação, né, de prevenção de STs, porque o sistema heterocis normativo é falocentrado, né? Então a gente tem aí uma série de ausências e que a gente tem que pontuar, né? Tem que denunciar e tem que marcar a nossa existência, né? Dentro do sistema. Queremos existir e queremos ser tratadas e tratadas dignamente de acordo com as nossas identidades, né? Porque, em última instância, vale dizer que o nosso direito à saúde vem sendo negado aí cotidianamente. Mas, para falar sobre isso, né, os meus colegas aqui, Arthur e Andrei, né, eu acho que a gente pode começar por você. Andrei, você já está em casa? Eu não estou bem em casa, mas estou numa casa. Então, tá bom, querido. Então, eu passo a palavra primeiro para você, pode ser?
Pode, A pode gente tem, sim, acho que, uma Silvia. hora, né? Acho que eu tenho 10 minutos, é isso? 10, a gente tem uma hora de mesa, acho que uns 10 minutinhos. Obrigada, André. André é um ativista maravilhoso, uma referência, uma inspiração para todos nós, queridos. A palavra é sua. Obrigado, Silvia. Um beijo grande. Bom estar nessa mesa com você, com essa mediadora maravilhosa. Obrigado a Deise e Hans aí por ter nos convidado, ter nos oportunizado para esse debate. Obrigado a Ludmila, um beijo enorme. Eu admiro muito essa menina, uma jovem cheia de garra e de potência. E obrigado a todos, né, que estão na organização desse evento. Bom, gente, eu sou André Lemos, eu sou nordestino, sou uma bicha preta e de graduação eu fiz História e depois fiz mestrado em Políticas Públicas de Saúde pela Fiocruz e hoje faço doutorado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e sou um ativista, um militante dos movimentos sociais desde 1987, primeiro, né, no movimento estudantil, depois no movimento negro e desde 1998 no movimento LGBT. E nesses campos de luta, eu fui ao longo da minha trajetória, ao longo da minha caminhada, essa caminhada que é ancestral, porque só foi possível porque muitas pessoas vieram antes de mim, né, e construíram e amansaram, né, e pavimentaram esse meu lugar, essa minha estrada. Então, eu quero também agradecer toda essa ancestralidade também pela força e pela resistência e por tudo que me ensinaram. E eu percebi que todo esse processo histórico de opressão no nosso país, nesse país colonizado, isso impacta diretamente na vida das pessoas. E esse impacto na vida, ele resulta em inúmeras iniquidades. E essas iniquidades, elas são consequências de uma sociedade que é patriarcal, que é escravagista, que é colonizada, que é elitista e que segue desumanizando, né, desinviabilizando, desessencializando os nossos corpos, as nossas identidades, as nossas corpas, as nossas identidades, né? Quando não reconhecem as nossas subjetividades, as nossas especificidades. E tudo isso é muito pano para um grande debate sobre saúde. Porque, né, há muitos anos, acho que há mais de 70 anos, que a gente chegou no conceito de que saúde é bem-estar. E bem-estar não só físico, não só biológico, mas também mental, social, emocional, né? Porque não dá para falar de ser humano sem olhar para a sua essência, para as suas particularidades, para esse conjunto de aspectos que o faz humano, para esse conjunto de experiências que nos potencializa, mas que também nos torna frágil, né? E que a gente precisa olhar para esse lugar para poder pensar um debate sobre saúde da população LGBTQIA+. Então, primeiro eu queria começar a dizer que quando a gente fala de saúde da população LGBTQIA+, a gente precisa olhar para toda a contextualização histórica e cultural do nosso país, que nos colocou nesse lugar de risco e de vulnerabilidade. É por conta de vivermos, né, numa sociedade extremamente patriarcal, onde não considera as diferentes masculinidades, as diferentes feminilidades, ou as outras expressões de gênero que não cabem nos quadradinhos, nos conceitos, nas letrinhas, né? É por conta de tudo isso que muita gente ainda hoje é rejeitada, é discriminada, é excluída socialmente. Isso impacta na sua vida financeira, na sua vida econômica e na sua vida social como um todo. E isso traz diferentes consequências, né, para que a gente, muitas vezes, não acesse determinados direitos, não tenha assegurada determinadas liberdades e, consideravelmente, também não
encontre, né, resposta para os nossos inúmeros problemas, para as nossas inúmeras demandas. Eu gosto muito de uma frase da Nina Simone, que ela diz que liberdade é não ter medo. E num país como o Brasil, a gente vive com medo. A gente vive com medo porque a gente é bicha, porque a gente é preta, né? Porque a gente é sapatão, porque a gente é travesti, porque a gente é pansexual, porque a gente é intersexo. Ou seja, é um país que nos tira a possibilidade de nos sentirmos cidadãos e cidadãs. E é preciso falar sobre isso, porque não adianta aqui eu discutir apenas o serviço. Não adianta aqui eu discutir apenas a normativa médica, o procedimento profissional especializado, sabe? Não adianta aqui eu discutir apenas uma política, eu preciso discutir várias políticas. Pensar em saúde da população LGBT, pensar em integralidade de cuidado para a população LGBT no Brasil hoje, é primeiro pensar em descolonizar os olhares e as instituições. É pensar primeiro que, quando a gente adentra um serviço ou um espaço, e qualquer espaço, seja público ou privado, nem dentro da nossa própria casa a gente está livre de sofrer as consequências do racismo e da LGBTfobia. Então, enquanto, né, houver racismo, enquanto houver LGBTfobia, não vai haver cuidado integral. Não vai haver cuidado integral. E é por isso que é importante a gente olhar para esse processo histórico e pensar como é que a gente constrói a equidade de direitos que está lá prevista na nossa Constituição de 1988. É preciso a gente reconhecer que tudo que a gente construiu até agora, né, de direito, dos mínimos que são, e de políticas, das poucas que existem, foi com muita luta, com muito derramamento de sangue. Quantas LGBTs no Brasil precisaram morrer para que a gente tivesse o reconhecimento no judiciário da necessidade de ter direito à pensão, de ter direito à adoção, sabe, de ter direito a políticas afirmativas para acessar o mercado de trabalho, de ter direito a ser o que nós somos, amar o que amamos e declarar o que pensamos. Então, nós estamos falando de um país que, pelo 14º ano consecutivo, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Nós estamos falando de um país que, há 30 anos, o monitoramento da violência que nós sofremos é feita por uma organização não governamental. Porque o governo brasileiro nunca olhou para a gente como a gente precisa ser visto. Então, como é que a gente pensa em saúde da população LGBT olhando apenas para as letrinhas, né? Porque eu cheguei nesse lugar, eu participei de todo o processo da discussão, né, do Programa Brasil Sem Homofobia, de como o governo federal precisava otimizar esses espaços de participação social e fortalecimento da nossa presença nas instâncias de controle social e de gestão participativa. Eu vi todo esse processo de pensar os planos operativos, de fortalecer os conselhos e os comitês, mas eu continuo vendo uma grande dificuldade das pessoas de nos enxergar e de nos ouvir como nós precisamos ser vistos e ouvidos. Porque, de verdade, né, as pessoas precisam compreender que educação, que participação, que representatividade, que emancipação precisa muito de transgressão. Precisa-se de transgredir a tudo que está colocado, enquanto regra, enquanto critério. Sabe, essas regras, esses critérios, por exemplo, que foram delineando as relações
sociais, políticas, econômicas e até afetivas no nosso país, e foi dizendo o que era humano e o que não é humano, o que é que merece atenção e cuidado, e o que é que não merece atenção e cuidado, e o que é que pode, por exemplo, ser esquartejado, tocado fogo, exterminado. Porque nós vivemos no Brasil um processo de genocídio indígena, preto e LGBT. Porque a institucionalidade desse país não nos contempla. E se não nos contempla, se ela não pensa como é que nos alcança, ela inviabiliza a nossa existência. Então, nós temos hoje uma política nacional de saúde integral da população LGBT, que tem sido muito atacada, mas que também sempre teve muita resistência, porque é aquilo que eu costumo dizer, as instituições, elas são feitas por pessoas, e elas têm os espaços e as instâncias de decisões políticas. E elas podem possibilitar a ampliação do diálogo para a construção de uma participação que potencialize, que diversifique, que pluralize as ideias e as decisões, as ações estratégicas. Mas isso ainda é muito tímido no nosso país. Então, quando a gente olha para as políticas de prevenção, para as políticas de promoção da saúde, de assistência, de recuperação, de tratamento, a gente ainda enxerga muitos entraves, mas são muitos entraves. Entraves de sistema, entraves de gestão, entraves junto à própria classe trabalhadora, que muitas vezes traz para o serviço, para o seu fazer profissional, os seus valores individuais, que muitas vezes são fundamentalistas, são racistas e LGBTfóbicos, e que impede, às vezes, até que a normativa, que a lei, que a portaria seja implementada. Então, a gente não vai nunca mudar essa realidade se a gente não ampliar a representatividade, se a gente não ocupar cada vez mais esses espaços estratégicos. Porque hoje a gente tem eu, Silvia, aqui, e o Arthur, né, ocupando cada um o seu lugar, enquanto professor, enquanto trabalhador, enquanto profissional de saúde. Mas a gente precisa também do conjunto de pessoas que são usuárias e usuários, né? Que ocupem os conselhos, que denunciem as violências que são cometidas todos os minutos, em todos os cantos do Brasil. Porque eu não acredito, por exemplo, que a gente vá conseguir, de forma mágica, mudar a realidade da formação em saúde no nosso país. Eu acredito numa política de educação permanente que seja feita no serviço, com os diferentes saberes. A equipe multiprofissional amadurecendo a forma como acolhe, sabe? Como acessa, como constrói o vínculo, como ordena o cuidado dessas pessoas. Reconhecendo as suas diferenças. Porque aquele discurso de que todo mundo é igual e aqui a gente atende todo mundo bem, é muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia. Nós tratamos todo mundo diferente, na nossa família, nos nossos amigos, também no nosso lugar de trabalho. E enquanto a gente estabelecer uma relação com esse lugar de fazer profissional, pessoal, individual, a gente vai continuar cometendo muitos erros. A gente precisa lembrar que na gestão de qualquer serviço é preciso reconhecer a importância dos princípios da transparência, mas da impessoalidade. Eu tenho que trabalhar com as políticas que são direitos constituídos, que são compromissos de Estado. Senão, eu nunca vou garantir integralidade de cuidado. Ah, mas é importante, porque hoje a gente tem alguns hospitais no Brasil que fazem cirurgias do processo de redesignação sexual. Nós temos hoje no Brasil, acho que aproximadamente uns 15 ambulatórios que trabalham com pessoas travestis e transexuais.
alguns credenciados pelo SUS, outros não, alguns iniciativa do município, do estado ou da universidade. Mas isso precisa se transformar num sistema. Isso precisa constituir uma rede de serviço que tenha coordenação interfederativa, que tenha pactuação de responsabilidades e que regionalize as atribuições. Porque você tem algumas regiões mais cobertas e outras menos cobertas. Então, você ainda tem uma dificuldade de garantir equidade. E que você ainda tem alguns serviços que dizem não para as pessoas e outros que dizem sim. E como é que você garante integralidade? Né? Como é que você pensa, né, que eu preciso garantir um endocrinologista para aquela travesti? Mas a travesti não é só hormônio. A travesti é muito mais do que hormônio, é muito mais do que identidade de gênero. Então, a gente precisa, sabe, olhar para a rede e fazer o esforço de que essa rede, da forma como ela está, ela se adeque para acolher a todas, todos e todos. E isso não é só conversar com a academia, isso não é só conversar com a gestão, isso é conversar com o conjunto da sociedade, com os diferentes setores, para nomear as diferentes violências que a gente sofre e juntos, num processo de aquilombamento, identificar quais são as ações necessárias para poder resolver essas demandas. Olhar para a saúde da população LGBT no Brasil não pode mais ser apenas olhar para a Política Nacional de Prevenção do HIV, da AIDS, das outras ISTs e hepatites. Não pode ser apenas olhar para a necessidade do atendimento endócrino, do fonoaudiólogo ou da saúde mental. A gente precisa parar de compartimentalizar as pessoas e enxergar que elas precisam ter uma ordenação de cuidado que comece na atenção primária, que comece com um acolhimento, que comece com a relação com o agente comunitário de saúde, mas que perpasse todos os níveis de atenção, que dialoguem ou que sejam buscados para responder às necessidades. E aí passa pela rede especializada, pela rede hospitalar, mas passa pela discussão do prontuário eletrônico e único, passa pela desburocratização dos serviços e das consultas da regulação, que é uma regulação pautada no financeiro, no economicismo. E esse economicismo acaba reverberando no nível de atenção hospitalar, que muita gente chega lá quando não precisava chegar. Porque se as pessoas fossem cuidadas no primeiro nível de atenção, elas não precisariam chegar no hospital. Então, a gente precisa olhar para o problema da saúde como um todo, com a complexidade que esse sistema e que essa realidade requer. E pensar que a gente não é só o preconceito, não é só a discriminação. Tem um conjunto de fatores que nos violenta. Muitas vezes, a dificuldade de ter um vínculo familiar, muitas vezes a dificuldade de ter um lugar de moradia, muitas vezes a dificuldade, sabe, de ser o que nós somos ou de se sentir amada e amado. Tudo isso pode trazer várias consequências. Eu gosto muito daquela ODS que diz que ninguém pode ser deixado para trás. E eu acredito muito naquele lema do Fórum Social Mundial lá atrás, que um outro mundo é possível. Mas, para isso, a gente precisa dar as mãos de verdade. A gente não pode ficar pensando apenas em mim ou no meu grupo. É preciso pensar no conjunto. É preciso pensar na coletividade e agir de forma coletiva. Eu acho que esse ano o Brasil pode dar um passo muito positivo. Não só porque a gente pode se livrar desse governo nefasto, que tem cada vez mais evidenciado a necropolítica liberal que já nos governa há algum tempo.
mas principalmente porque o debate que nós ocupamos hoje na cena pública e política, ele abre espaço para a gente apontar os principais problemas, mas não só os problemas, também as causas dele. Olhar para esse processo que nos colonizou e que nos trouxe até aqui, para a gente assistir o que nós assistimos nas últimas semanas. A morte de Genivaldo por asfixia dentro de uma viatura policial, né? A morte de Bruno e Dom, que são mortes que já existem naquela região há muito tempo, por conta da disputa por terra, e isso não é novo. Nós vivemos esse problema no Brasil desde as capitanias hereditárias. A disputa pelas terras e pelas riquezas minerais, né, ou naturais, sempre foi uma realidade do Brasil. E até que ponto a nossa res pública, que de pública nunca teve nada, tem se comprometido a proteger essa vida que é o nosso futuro. Porque enquanto a gente não se enxergar como parte desse meio ambiente, como parte dessa natureza, enquanto a gente não olhar para a nossa ancestralidade e aprender com ela, o que é que os povos originários nos ensinam? O que é que os povos africanos nos ensinam? Eu defendo muito que a gente olhe para tudo isso e pense numa perspectiva de luta e resistência afrofuturística. E a gente, a partir daí, comece a identificar quais são os caminhos possíveis para a gente reconstruir o nosso país, mas, sobretudo, para reconstruir as nossas humanidades. Porque a impressão que a gente tem cada vez mais é que a barbárie tomou conta da sociedade brasileira de uma forma onde as pessoas cada vez menos se impactam. As violências foram sendo naturalizadas. E se o assassinato de um menino preto, filho de uma doméstica, que cai de um prédio da elite pernambucana, né, é algo aceitável pelo conjunto da sociedade brasileira, imagine, né, o que seria o esquartejamento de um corpo, de uma travesti, que ao longo da nossa história sempre foi desumanizada. Né? A gente tem que, olha, pensar, nossa, desde 1600 que a população LGBT no Brasil é criminalizada. Quando deixou de ser criminalizada, quando deixou de ser crime legalmente, nunca teve uma política pública que dissesse, olha, essas pessoas têm valores e precisam ser respeitadas. Está sempre no discurso da sociedade civil, ou até mesmo no discurso de algumas lideranças políticas, mas não se torna prática. Não se torna prática. A gente olha para o poder hoje, para o judiciário, para o legislativo, para o executivo, e a gente procura quantas pessoas estão ocupando os espaços de alto comando, que são pretas, que são mulheres, indígenas e LGBTs. Quantas? Ninguém vai conseguir me responder. Porque essa é uma informação que foi sendo desqualificada, né? Que as pessoas acham que não é tão importante. E isso vai dizer muito de como a política pública vai ser desenhada. Porque quando a gente fala de LGBTfobia institucional, a gente está falando de que a instituição brasileira ela não consegue dar conta dessa diversidade. Ela não consegue pensar como é que a política alcança e responde às demandas da população LGBT. E por que isso acontece? Porque a LGBTfobia existe e as instituições seguem, né, no movimento de não reconhecer a importância, por exemplo, de ouvir, de parar para prestar atenção, de descolonizar a forma como a política pública vem sendo feita no nosso país, que é binária, né? Que é eurocêntrica, sabe? Que é patriarcal e que, por conta de tudo isso, é extremamente violenta. E aí as pessoas se sentem revitimizadas. Como é que elas vão buscar os equipamentos públicos se elas sabem que, quando chega lá, vai sofrer preconceito de novo? Então, é preciso pensar em ações afirmativas, em reparação, em reintegração de posse, para que a diversidade comande esse país em algum momento da nossa história.
Senão a gente está e vamos continuar sendo condenados à morte. E a gente não quer morte, a gente quer vida, né? E vida não existe sem saúde. Vida não existe sem cuidado, sem afeto, sem direito, sem liberdade. Vida não existe sem oportunidade. Então, Silvio, eu acho que eu já me alonguei demais. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que o melhor mesmo é quando as pessoas trazem as suas impressões, as suas contribuições e a gente faz uma grande roda de debate. Um beijo grande, Silvia. Um abraço aí apertado no Arthur. Dizer que é uma alegria enorme poder estar participando desse momento com vocês. Ô, querido, obrigada. Assim, é muito bom te ouvir falando, né? A gente vai entrando e não quer que você pare, né? Assim, difícil até controlar seu tempo, porque é complicado. Acho que você toca em pontos muito importantes, né? Acho que desde ali, né, começando pela colonização de toda a nossa formação, de toda a nossa política, né? O quanto a gente precisa descolonizar para poder fazer uma política pública efetivamente, inclusive até para a gente formar profissionais de saúde, né? Que eu tenho percebido muito isso na prática. A gente forma profissionais de saúde numa lógica muito heterocisnormativa, racista, né? E a gente não vai conseguindo impulsionar esse sistema, né? A importância da participação social. Eu estava num debate essa semana e um aluno fiz um trabalho com ele que a gente tem um dado muito analisamos a 16ª Conferência Nacional de Saúde e apenas, né, e 75% das proposições não foram incorporadas no Plano Nacional de Saúde. Então, mesmo quando existe o espaço de escuta, não está incorporando a política pública, né? E como é que a gente faz depois a PF funcionar, né? A atenção primária, a gente, né? Eu estava vendo vários comentários no chat de problemas na regulação, no acesso ao sistema, ao SUS, realmente precisa, a gente precisa voltar, né, a uma base de reforma sanitária mesmo, né? A reforma sanitária ela não acabou em 88 com a Constituição do SUS, ela tem que continuar todos os dias, né? Fazer esse SUS ir chegando na ponta, né? Eu estava vendo vários comentários aqui no chat, fiz um trabalho também durante 3 anos na Defensoria Pública da Saúde, e o que a gente ouve é isso, não consigo marcar consulta, né? Muitas vezes a gente tem que ter a interveniência do sistema de justiça para conseguir, né, de fato, acessar o SUS, né, não conseguir uma consulta, conseguir um exame, conseguir uma cirurgia, conseguir um tratamento, né, e se essas coisas estão sendo negadas na ponta, né, como foi um comentário aí no chat, que dirá para a população LGBT, periférica, negra, né, que está aí, que sofre no dia a dia com a ausência da política de saúde, né, e fora todas as LGBTfobias que são cometidas quando essa população consegue acesso, né? Coisas absurdas que, assim, a gente precisa levantar mais dados, né? Eu acho que a importância da academia é essa nesse momento, é tentar ter mais dados para ouvir a população, para tentar debater esse tema e, de alguma forma, trazer a população para dentro, né? É isso que você falou, a gente quer ouvir as pessoas, precisa chegar na ponta, né? A gente consegue chegar a gente precisa chegar na periferia, a gente precisa trazer a periferia para dentro, senão a gente não vai fazer política de saúde da forma como o SUS foi pensado, né? Trazendo o lema da 8ª Conferência Nacional de Saúde, democracia é saúde. Enquanto a gente não tiver democracia, a gente não vai ter saúde. Ter democracia não é só a gente acabar com esse governo genocida, em que pese isso seja fundamental, né? Nesse momento. Democracia tem que se pautar pela inclusão, senão a gente está fazendo uma falsa democracia. Democracia representativa não existe no Brasil. Isso é uma farsa, né? Então, a gente precisa cada vez mais de instrumentos de inclusão, né, democrática. Mas, enfim, estou me alongando demais. Deixa eu passar a palavra aqui para o Arthur, ou doutor Arthur, não sei como você quer ser chamado, mas vamos lá, Tudo querida. ótimo. Arthur, a palavra é sua. Gente, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz e estou agora, depois de escutar a fala de Andrei e com essa sua participação, falando sobre a retomada da reforma sanitária, eu já estou aqui, é a reforma e revolução sanitária que a gente precisa em 2022, porque as coisas estão no nível que não está mais dando para esperançar com facilidade, como a gente um dia conheceu. Então, eu sou médico de família e comunidade e paliativista, atuo na Secretaria de Saúde do DF, lá
unidade de saúde número 8 de Planaltina, que fica no Vale do Amanhecer, um território muito particular. E aí, para trazer algumas provocações sobre a saúde da população LGBTQIAP+, eu queria começar resgatando assim, um pouquinho da obra de Gaston Wagner, que coloca a saúde como um traço cultural. E aí, em algumas dimensões prioritárias, né? Um traço que a gente pode, talvez, facilitar a compreensão, descrevendo como quantitativo, relacionado à garantia de segurança, né? De interesse pela vida, pela defesa da vida, pela quantidade de tempo que a gente pode experienciar as nossas vivências. E, de uma outra determinada forma mais qualitativa, pelo interesse numa experiência de intensidade de viver, né? Pelo prazer de viver, pelo gozo da vida. E aí, inevitavelmente, entender saúde com essa dimensão cultural, como um traço de cultura, é entender a complexidade do conceito de saúde para muito além daquela teoria da Organização Mundial de Saúde de 1980, de um completo bem-estar biopsicossocial, e ainda com tentativas esparsas de complementação nos anos anteriores, com biopsicossocial, espiritual, cultural, histórico, econômico. Entender essa saúde como parte da cultura vai fazer a gente pensar que a saúde envolve, a produção de saúde envolve a criação e a constituição de algumas instituições, organizações públicas e privadas que vão produzir e reproduzir essa dita saúde o tempo todo nas relações entre as pessoas. E essa produção e reprodução de cultura através das instituições é operacionalizada por entes. Como o André falou, as instituições são compostas por pessoas e são essas pessoas das mais diversas categorias, profissionais ou não, que vão operacionalizar essa saúde dentro das relações. Então, isso vai do âmbito institucional, organizacional, no grande produtor de cultura e saúde, que é o Sistema Único de Saúde, para um nível individual e relacional com o médico, o sanitarista, o enfermeiro, o agente comunitário de saúde, o técnico de enfermagem, o pajé, o xamã, a liderança comunitária, enfim. E aí, dentro dessas complexidades da saúde da população LGBTQIA+, a gente se pergunta, né, algo mais além de saúde como um completo bem-estar biopsicossocial, espiritual e tudo isso? Se a gente pensar em saúde a partir de caracteres biológicos, que a gente já sabe que precisam ser superados para ontem, a gente vai ver aí idade, sexo, fatores hereditários. Se a gente ampliar um pouquinho a complexidade da saúde, a gente vai conseguir perceber os estilos de vida individuais e como eles podem influenciar a geração do que a gente chama saúde, como estado de bem-estar com o nosso corpo e com a forma com a qual a gente vive. Mas essas pessoas, né, todos nós que vivemos, em geral, não vivemos sozinhos e não vivemos de forma independente das outras. Constituímos relações de interdependência todo dia, o dia todo, seja para o trabalho, para o lazer, para o afeto e por aí vai. Então, as redes sociais comunitárias influenciam a nossa vida de uma forma muito intensa. Dentro dessas redes sociais, a gente tem aí uma infinidade de fatores, né? Educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, desemprego, saneamento, produção de alimentos, serviços sociais, serviços de saúde e habitação, dentre várias outras que podem ajudar a compreender a complexidade do que a gente está falando. E aí, em alguns desafios, muito resumidamente colocados aqui, das vivências da população LGBT, esse processo cultural de produção e reprodução de serviços de saúde não pode ser entendido a partir de uma perspectiva simplista que não enxerga os meandros das discriminações. E essas discriminações são ainda intensificadas se a gente pensar desse ponto de vista de que quem cria e operacionaliza esses processos de saúde, em geral, tem um prisma, uma ótica, um viés de cis heteronormatividade, como um padrão configurado e que elimina as visões diferentes, opostas ou contrárias. E as identidades sexuais e as identidades de gêneros acabam sendo constituintes de um processo super complexo de construção de discriminação e de exclusão nos serviços de saúde, dos quais vão derivar esses fatores relacionados ao risco e à vulnerabilidade a que a gente se expõe o tempo todo, como violação do direito de saúde, violação do direito à dignidade, à não discriminação, à autonomia e ao desenvolvimento livre das pessoas. E em termos de violência, só para trazer um dado que me chamou mais atenção mais recentemente, fazendo a revisão sobre isso, dentro daqueles meandros da Política Nacional de Saúde LGBT, tem a referência a um estudo interessante, a saúde e população LGBT, demandas e especificidades em questão, de um grupo de psicólogos, e aí
traz uma revisão dos últimos 40 anos, da década de 80 para cá, em que o assassinato, a quantidade de óbitos que aconteciam por semana de pessoas identificadas como partes da população LGBTQIA+, subiu. Na década de 80, de 1 por semana, na década de 90 para 2 por semana, na década dos anos 2000 para 3 por semana, e imagino o que espera de nós na década atual. E isso só pelos dados de sistemas de informação que nós reconhecemos que são extremamente falhos e limitados. E um sistema de informação de mortalidade e um sistema de serviços de saúde que tem prontuários ainda não integrados, muitas vezes ainda no papel, e que tem muita subnotificação. Então, se esses dados já chamam atenção, imagina tudo que faz parte da realidade. E aí, dentro das demandas específicas da saúde da população LGBTQIA+, se a gente pensar em não compartimentalizando, como muito bem trouxe Andrei, mas tentando ilustrar de uma forma mais didática, a gente vai ter outras complexidades, pensando nas necessidades específicas de mulheres lésbicas ou pessoas com vagina, de homens gays ou pessoas com pênis e das pessoas constituintes da população trans. Então, acho que ele colocou muito bem o que a gente precisa ter atenção sobre a superação das discussões clássicas sobre as ISTs, sobre o cuidado das pessoas que convivem com HIV e AIDS e por aí vai. E só para trazer algumas coisinhas para acrescentar, algumas doenças dentro dessas especificidades das mulheres lésbicas ou pessoas com vagina, algumas doenças aparecem de uma forma mais intensa e de uma forma que deve chamar mais a nossa atenção, principalmente os cânceres de mama e de colo de útero. E existe uma relação que não pode ser ignorada de baixa utilização do serviço de saúde, que aparece como uma das justificativas para que esses cânceres, tanto de mama quanto de colo de útero, estejam aparecendo em maior quantidade nessa população. E essa baixa utilização de serviços de saúde se justifica por vários fatores que a gente já citou aqui, como a discriminação, o despreparo dos profissionais para lidar com as especificidades dessa população, com as dificuldades que muitas vezes essas mulheres estão enfrentando nos processos de compreensão sobre a própria identidade sexual e de gênero. E, por fim, por um certo mito, né, que se constituiu aí de negação do risco, por fazer parte dessa população, tanto numa perspectiva da usuária, quanto numa perspectiva do profissional, que é ainda mais danosa, negar o risco de adoecimento ou de sofrimento por qualquer uma dessas doenças, por simplesmente fazer parte dessa população, que é a clássica história do não tem relações com pessoas com pênis, então não está sujeita ao desenvolvimento do câncer do colo do útero, por exemplo, não precisa fazer o exame preventivo, citológico, citopatológico ou Papa Nicolau, como a gente conhece por aí. E aí esse mito de que mulheres que se relacionam, mulheres ou pessoas com vagina que se relacionam com outras mulheres ou pessoas com vagina não estão suscetíveis a ISTs, as expõe, né, aumenta a sua condição de vulnerabilidade, as expõe a um risco diferenciado para as mais diversas ISTs, e esse risco ainda tem dificuldade de ser bem identificado pela escassez das pesquisas dentro desse tema com essa população. E aí, falando um pouquinho sobre homens gays, pessoas com pênis, a gente precisa recordar de novo, lá naquela década de 80, e olhar para trás para recordar que existe um peso de uma discriminação histórica voltada para esse recorte dessa população LGBT, que é a relação que ainda persiste, viva, agonizando ou sobrevivendo com a ajuda de aparelhos alimentados por conservadores, que é a relação entre os homens gays e pessoas com pênis e a AIDS e o vírus do HIV. E é inevitável pensar também, recordar dentro das experiências individuais e experiências coletivas de homens gays, em que um processo de desenvolvimento que começa com uma visão negativa constituída de forma clássica da sociedade sobre essas pessoas, a construção de preconceitos internalizados e o desenvolvimento de uma postura de baixa autoestima e de compreensão de menos-valia da própria pessoa, que inevitavelmente, em termos de necessidade de saúde, leva ao aumento do aparecimento de episódios depressivos, sentimentos de culpa, medo, desconfiança, sensações de insegurança, ansiedade, vergonha, isolamento social, limitações da compreensão sobre o que é afeto, como esse afeto pode ser vivido consigo e como esse afeto pode ser partilhado, que leva a dificuldade de estabelecer e manter outros relacionamentos conjugais, amorosos, as mais diversas disfunções sexuais, hostilidades, abuso de álcool e outras drogas lícitas ou não ilícitas, distúrbios alimentares, comportamentos e ações suicidas. Lógico que não são elementos que estão só relacionados a homens gays ou pessoas com pênis, mas só fazendo
relação dentro dessa construção de uma visão negativa social, desenvolvimento de preconceito internalizado, baixa autoestima que pode levar até elas. E falando um pouquinho sobre as pessoas trans, a gente convive hoje, né? É 2022, a gente viu esse mês, acho que no comecinho dessa semana, a Amazon, numa das suas conferências anuais para desenvolvimento de tecnologias, está apresentando um novo recurso da Alexa, da assistente virtual deles, que pode gravar a voz de pessoas já falecidas como membros da família, para que você interaja com elas mesmo depois que elas já tiverem morrido. A gente está no ano de 2022, a gente está falando sobre avanços tecnológicos e de discussões que vão falar sobre autonomia, sobre saúde, sobre ética das nossas relações, porque a gente está falando de estar conversando com a voz de uma pessoa que já morreu, a gente está falando desse nível avançado de discussão bioética, e ao mesmo tempo a gente não consegue superar a patologização das transexualidades. A gente convive e conviveu até muito pouco tempo com a experiência da referência a transtorno de identidade de gênero, de incongruência de gênero e disforia de gênero, como está escrito nos manuais médicos. E ainda existe uma questão aí que é o meta-desafio, como eu gosto de pensar, é o desafio em cima do desafio, que é, muitas vezes, alguns sistemas de saúde, alguns convênios e outros planos, seja no público, seja no privado, demanda a manutenção de um diagnóstico específico para condicionar o acesso à saúde, quando a cirurgia, quando o procedimento, quando a consulta só está autorizada mediante a colocação de um CID, né, de um registro. E a gente precisa ainda problematizar. Dentro desse, a gente, obviamente, faz uma crítica clara, que está muito bem colocada, sobre a necessidade de manter um diagnóstico por escrito para condicionar acesso à saúde. É óbvio que não é o ideal. Mas ainda é preciso fazer uma crítica em cima disso, observando que a gente convive, a gente faz essa crítica a partir do sistema de saúde, de um país que tem um sistema de saúde que se propõe universal. Há países em que o sistema de saúde não tem essa proposta. Então, no Brasil, por exemplo, a gente pode entender a manutenção do diagnóstico como um condicionante do acesso à saúde e discutir a disponibilidade de médicos, de equipes multiprofissionais e interdisciplinares e de ambulatórios e serviços especializados nos diversos municípios, regionalmente nos estados e com referências nacionais específicas. Sim, mas vai ser muito mais difícil fazer isso em um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que nem um sistema universal tem, e que as pessoas não têm essa oferta mínima de exposição do seu diagnóstico para condicionar o acesso à saúde, porque esse acesso à saúde é necessariamente pago e muito caro. Então, assim, a gente continua com essa convivência com sistemas delimitadores de sexo e de gênero que nos expõem a essa patologização nos diagnósticos, que inevitavelmente nos levam a pensar como é que esses sistemas médicos, como é que essa racionalidade médica, técnico-científica se transformou num sistema regulador das nossas sexualidades, que em muitas situações castra as nossas expressões de afeto, de gênero, de sexualidade, e em outras situações, de uma forma ainda mais cruel, amputa essas expressões. E aí, inevitavelmente, isso leva à expressão de sofrimentos psíquicos dos mais diversos, como aquilo que eu já falei, entre outros, né? As ideações, comportamentos, tentativas de suicídio, depressão, transtornos alimentares e de angústia. Então, acho que a ideia era trazer algumas provocações e estar aqui disponível para a gente conversar sobre como é que se vive e vivencia isso na prática, como médico de família e comunidade, estando na atenção primária. Eu posso falar para vocês do ponto de vista da pessoa que está lá, dentro do consultório, do outro lado do birô, no meu caso, ao lado do birô, porque o meu birô não fica entre mim e a pessoa senta assim do meu lado. E é isso, eu queria deixar o espaço aberto para a gente discutir mesmo e gastar um pouquinho mais de tempo nisso aí. E muito obrigado pela participação e pela fala de André, que veio antes, e pela sua contribuição, Silvia. Obrigada, Arthur. Eu que agradeço a sua participação. Tão, né, completa assim, a sua visão, e por você ser um médico que está aí na linha de frente resistindo, né, às próprias opressões do sistema médico no Brasil, que eu acho que a gente precisa falar sobre a classe médica com todo respeito a todos os médicos, né? Nem todo homem, nem todo médico, a gente sabe que reproduzem machismos e reproduzem o poder, né, o biopoder, que Foucault tanto falava, que é tão reproduzido dentro da clínica médica, né?
que é uma necessidade de patologização o tempo inteiro, né? Patologização das nossas identidades, né? De deixar a gente o tempo inteiro sobre um CID ou sobre um diagnóstico, né? Tanto ciência médica quanto a prática médica. Quanto tempo eles tentaram descobrir o gene da homossexualidade, né? Tentaram descobrir uma explicação científica, patologizar a gente o tempo todo, né? É interessante que eu estava lembrando alguns dados dessa pesquisa, desculpa falar sobre isso novamente, mas, né, de mulheres que fazem sexo com mulheres. Depois a gente quer ampliar para pessoas com vagina, pessoas não binárias e também para homens trans. Por enquanto a gente está fazendo um recorte de mulheres. É tão interessante porque apareceu uma coisa que eu não esperava, que é uma patologização de médicos, muitas vezes ginecologista, falando para mulheres com vagina, né, nos consultórios, coisas do tipo, você não aperta um pênis e sua musculatura do assoalho pélvico vai ficar frágil, fraca. Né? Inclusive de encaminharem essas mulheres para um fisioterapeuta, e aí a fisioterapeuta avaliar e falar, não, você não tem problema na musculatura do assoalho pélvico. Né? De ouvir coisas do tipo que a minha esposa ouviu quando foi procurar uma unidade básica de saúde para ser encaminhada para reprodução humana do HMIB, o médico que atendeu ela na UBS vira para ela e falar, por que você não procura um marido de aluguel? Não é mais fácil? E aí você tem que ouvir e falar assim, mas senhor, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo simular né? O que você está querendo falar com isso? Você é um médico, né? O pênis é uma altera, exatamente. Mas isso, a gente ouviu isso, né? A gente tem ouvido, e foi uma coisa que a gente achou que era pontual, mas acabou convergindo com a fala de algumas mulheres, de já terem ouvido isso em consultórios ginecológicos, né? Então, é isso, eu preciso patologizar a sua orientação sexual. Se você não faz sexo com uma pessoa que tem um pênis, então, consequentemente, você vê que tem alguma coisa, está errado, né? Você é desviante, enfim, sua orientação sexual é desviante, então a patologização é quase como se fosse, né, algo que o sistema médico vem e coloca para dar uma resposta, né, a algo que vê como algo errado até hoje, né, ou algo que remete a uma doença, enfim. Mas eu queria entrar, né, eu falei com a Deise, parece que a gente já está no estourado do tempo aí, Deise, eu vou passar a palavra para você, para ver como é que a gente encaminha até agora, a partir de então. Mas eu queria agradecer muito os comentários, a participação de todos aqui no chat. André, isso é maravilhoso. Obrigada, sempre um prazer te ouvir. Arthur, adorei te conhecer. Quero continuar seguindo, conversando com você e vários projetos, né? Várias discussões que a gente pode fazer juntos. Eu acho que a gente precisa cada vez mais unir forças em torno desse debate e da luta pelo direito à saúde, né? Vamos seguir lutando, né? Pelo direito à saúde. Eu acho que é isso, a gente precisa lutar cada dia mais por um SUS de qualidade, um SUS inclusivo, um SUS não antirracista e um SUS anti-LGBT-fóbico, né? Então, Deise, eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Foi um prazer, uma honra. Estou saindo feliz, fortalecida dessa mesa. Obrigada de coração. Deise, passo para você, querida, que eu não sei como que a gente vai conduzir agora. Perfeita, perfeita, Silvia Sapatão. Eu queria aqui, eu fui uma mestre de cerimônias aí na transição muito fajuta. Eu não apresentei os mediadores anteriores, mas eu queria dizer aqui, que a Silvia Badinha, ela é professora de saúde coletiva da Faculdade de Educação da UNB e é coordenadora do NEDIG, CEAM, da UNB também, uma grande companheira, ativista aí, né, atuando na academia e também na ponta. Só agradecer, é a segunda vez que ela está aqui dando essa força para a Rebu, e muito grata ao Andrei, quero ser amiga dele, não sei se ele me aceita, também quero ser amiga do Arthur, então não sei se ele me aceita, mas assim, essa mesa é muito importante, né, dado todo o contexto que a gente tem vivenciado nos últimos tempos. Bom, é isso, agradecer todo mundo que está aí. Fechando com saúde, né? A gente já faço o convite para quem não está sabendo, essa atividade ela é uma atividade da Coletiva Rebu. Estamos começando com essas atividades formativas e nós vamos começar, né, a partir de agora, lá na FUNARTE,
24 horas ininterruptas de ações artísticas de enfrentamento à LGBTfobia. Então, isso também, a gente precisa dos afetos, né? A gente precisa dos momentos de acolhimento, de confluência, de né, tá ali saudando todos os nossos colegas e colegas. Essa cultura também é saúde. Obviamente, ainda estamos no processo de pandemia, então todo mundo levando a sua máscara, né? Importante ressaltar isso. Brasília está despontando em casos de Covid ainda. E é isso.